The park is just it's incredible. No vasto território do Parque Nacional de Yellowstone, uma maravilha natural que abrange partes dos estados de Wyoming, Montana e Idaho, algo incrível está acontecendo. Muitos podem visitar este parque e se maravilhar com sua paisagem impressionante, fontes termais fumegantes e vida selvagem diversificada, mas poucos têm conhecimento dos fenômenos em curso que estão literalmente transformando a geologia do local. O que a maioria das pessoas não sabe é que Yellowstone é uma maravilha natural e o epicentro de uma das áreas geotérmicas mais ativas do mundo. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos o que exatamente está acontecendo no Parque Nacional de Yellowstone e como isso pode afetar o nosso futuro. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O Parque Nacional de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos, é uma das áreas de conservação mais emblemáticas e conhecidas do mundo. Este parque, estabelecido em 1872, além de ser famoso por ser lar do supervulcão de Yellowstone, ele abriga uma incrível diversidade de ecossistemas, fauna e atrações geotérmicas únicas. O parque em si é uma maravilha natural, com milhares de fontes termais, geysers, cânions profundos, rios cristalinos e uma abundante vida selvagem, incluindo bisões, alces, ursos, lobos e águias. Os visitantes podem explorar uma variedade de trilhas para caminhadas, acampar em locais deslumbrantes e testemunhar a beleza geotérmica única do parque. Yellowstone também é um laboratório vivo para a pesquisa científica, onde geólogos, biólogos e outros estudiosos estudam os processos naturais únicos que ocorrem na região. Fonte termal do arco-íris. Não é difícil encontrar maravilhas naturais no Parque Nacional de Yellowstone, mas a maior fonte termal do parque pode ser a mais notável, e não apenas pelo seu tamanho. Apelidada de grande fonte prismática, a fonte termal irradia água extremamente quente e uma cor prismática deslumbrante do seu centro. Não ajuste as configurações de cores. A grande fonte prismática realmente tem a cor do arco-íris, seguindo o espectro da luz branca através de um prisma, vermelho para azul. A nascente foi oficialmente descrita e nomeada pela Expedição Hayden em 1871, que foi a primeira exploração financiada pelo governo federal do que se tornou Yellowstone. O líder da expedição, Ferdinand Hayden, escreveu: "Nada jamais concebido pela arte humana poderia igualar a peculiar vivacidade e delicadeza das cores dessas notáveis fontes prismáticas. A vida se torna um privilégio e uma bênção depois que alguém vê e sente profundamente esses tipos incomparáveis de habilidade astuta da natureza. Mas o que causa a magnífica coloração da fonte termal? Tudo graças às bactérias amantes do calor que chamam a primavera de lar. As fontes termais se formam quando a água aquecida emerge através de rachaduras na superfície da Terra. Ao contrário dos geysers, que têm obstruções perto da superfície, daí suas erupções, a água das fontes termais flui desobstruída, criando um ciclo ininterrupto de subida, resfriamento e queda da água quente. Na grande fonte prismática, esse ciclo constante cria anéis de temperaturas distintas ao redor do centro. Água muito quente borbulha do meio e esfria gradualmente à medida que se espalha pela enorme superfície da fonte, que possui cerca de 115 metros de diâmetro. A água no centro da nascente, que borbulha a 36 metros das câmaras subterrâneas, pode atingir temperaturas em torno de 90 graus Celsius, o que a torna quente demais para sustentar a maior parte da vida. Alguma vida consegue existir, mas é limitada a organismos que se alimentam. Assim como há pouquíssima vida no centro da piscina,
a água parece extremamente límpida e tem uma bela cor azul profundo, graças à dispersão dos comprimentos de onda azuis, a mesma razão pela qual os oceanos e lagos parecem azuis a olho nu. Mas à medida que a água se espalha e esfria, ela cria círculos concêntricos de temperaturas variadas, e estes anéis de temperatura distintos são fundamentais, porque cada anel cria um ambiente muito diferente, habitado por diferentes tipos de bactérias. E, inclusive, são os diferentes tipos de bactérias que dão à primavera as suas cores prismáticas. Dentro destes anéis vivem diferentes organismos, incluindo as cianobactérias, um tipo de bactéria que obtém a sua energia através da fotossíntese. Olhe para a primeira faixa fora do meio, vê aquela cor amarela? Isso se deve a um tipo específico de cianobactéria, Cinecococcus, que vive nessa faixa específica de temperatura sob estressores extremos. A temperatura dessa água é fria o suficiente para ser habitável, a 73 graus Celsius, mas as bactérias preferem temperaturas próximas de 65 graus Celsius. Mas uma abundância de luz também introduz estresse no habitat do Cinecococcus. A área ao redor da grande fonte prismática está praticamente sem árvores ou qualquer tipo de sombra. Isso não é apenas um problema para os turistas, é também um desafio para os Cinecococcus. Não há como escapar do sol e na altitude elevada de Yellowstone, a luz ultravioleta dos raios solares torna-se extremamente forte. Mas mesmo vivendo em águas muito expostas e muito quentes, os Cinecococcus conseguem sobreviver através de um equilíbrio de pigmentos fotossintéticos, compostos químicos que refletem apenas determinados comprimentos de onda da luz visível, fazendo com que tenham várias cores. O pigmento primário para a fotossíntese é a clorofila, que vemos como verde, mas os níveis de clorofila podem, às vezes, ser superados por um pigmento acessório conhecido como carotenoides. Os carotenoides são vermelhos, laranja ou amarelos. O amarelo do Cinecococcus é exatamente o mesmo pigmento, o beta-caroteno, que em altas concentrações dá origem ao laranja que vemos nas cenouras. Os carotenoides protegem as células de Cinecococcus da luz solar extrema, capturando comprimentos de onda severos, como o ultravioleta, e passando essa energia para os pigmentos de clorofila, que então convertem a energia luminosa em energia química. Assim como os Cinecococcus, que vivem na faixa de temperatura amarela, vivem em condições adversas, eles produzem mais carotenoides do que produziriam se vivessem em condições ideais de temperatura, como nos anéis externos, dando à faixa sua cor amarela. Se você retirar uma pequena quantidade de Cinecococcus do topo dessa faixa de temperatura, ou encontrar Cinecococcus vivendo onde há menos luz solar intensa, o Cinecococcus pareceria mais com as algas verde-azuladas que estamos acostumados a ver em lagos e lagoas de outros lugares. Assim como a cor do Cinecococcus depende tanto da luz solar, isso também significa que no inverno, quando o sol é menos forte, as bactérias produzem menos carotenoides e, portanto, parecem menos amarelas e mais azul esverdeadas. Movendo-se para fora da faixa amarela, a temperatura da fonte termal começa a esfriar e, à medida que a temperatura esfria, um conjunto mais diversificado de vida bacteriana pode florescer. Cinecococcus ainda vivem na faixa laranja, que é cerca de 65 graus Celsius, mas se juntam a outro tipo de bactéria, conhecida como bactéria chloroflexi. Algumas bactérias chloroflexi também são fotossintéticas, mas produzem energia usando diferentes tipos de clorofila e diferentes tipos de carotenoides, que se manifestam como cores ligeiramente diferentes. O resultado líquido desta diversidade de cores é a cor laranja que você vê nas imagens. Não é que cada bactéria se manifeste como laranja individualmente, mas que a cor composta de todas as diferentes bactérias vistas juntas é laranja. E essa cor laranja, como o amarelo no anel ao lado, vem dos carotenoides que essas bactérias produzem para ajudar a proteger-se da luz forte do sol de verão de Yellowstone. Já o anel mais externo é o mais frio, com cerca de 55 graus Celsius, e abriga a mais diversificada comunidade de bactérias. À medida que cada vez mais organismos conseguem viver no anel mais externo, a mistura dos seus vários carotenoides
produz a cor mais escura de todas, o tipo de castanho avermelhado que se vê nas fotografias. Geysers. Espalhadas entre as fontes termais estão as fontes mais raras de todas, os geysers. O que torna os geysers raros e os distingue das fontes termais é que em algum lugar, geralmente próximo à superfície do sistema de encanamento de um geyser, há uma ou mais constrições. Geysers são fontes termais com constrições em seus encanamentos, geralmente perto da superfície, que impedem a água de circular livremente para a superfície, de onde o calor escaparia. A água de circulação mais profunda do sistema pode exceder o ponto de ebulição superficial da água em 93 graus Celsius. A pressão circundante aumenta com a profundidade, tal como acontece com a profundidade do oceano. Assim, o aumento da pressão exercida pelo enorme peso da água e das rochas sobrejacentes impede que a água ferva. À medida que a água sobe devido ao aquecimento, o vapor se forma e se expande, aumentando a pressão no encanamento restrito próximo à superfície. Num ponto crítico, as bolhas confinadas levantam a água acima da abertura da superfície, fazendo com que o geyser salpique ou transborde. Isso diminui a pressão no sistema e resulta em ebulição violenta. Enormes quantidades de vapor forçam a saída da água pela ventilação e uma erupção começa. A água é expelida mais rápido do que pode voltar ao sistema de encanamento do geyser, e o calor e a pressão diminuem gradualmente. Dessa forma, a erupção para quando o reservatório de água se esgota, ou quando o sistema esfria. Existem mais geysers em Yellowstone do que em qualquer outro lugar da Terra. Old Faithful, certamente o geyser mais famoso, é acompanhado por vários outros, grandes e pequenos, nomeados e não nomeados. Embora nascidos da mesma água e rocha, o que é encantador é como eles brincam de maneira diferente no céu. Riverside Geyser, na Upper Geyser Basin, dispara em ângulo através do rio Firehole, muitas vezes formando um arco-íris em sua névoa. O Castle Geyser irrompe de um cone em forma de ruínas de alguma fortaleza medieval. Grand Geyser explode em uma série de rajadas poderosas, elevando-se acima das árvores ao redor. O Echinus Geyser jorra para todos os lados como uma queima de fogos de artifício de água. E por último, o Steamboat Geyser, o maior do mundo, pulsa como uma enorme máquina a vapor numa erupção rara, mas extraordinariamente memorável, atingindo alturas de 90 a 120 metros. Terraços de Mammoth Hot Springs. Como um dos primeiros visitantes descreveu Mammoth Hot Springs, nenhum arquiteto humano jamais projetou fontes tão complexas como essas. A água escorre pelas bordas de uma para outra, misturando-as com o efeito de uma cachoeira congelada. As fontes termais foram uma das primeiras atrações comercializadas para quem buscava alívio de enfermidades nas águas minerais. Hoje, para preservar essas características únicas e frágeis, é proibido mergulhar nas fontes termais. Mammoth Hot Springs são uma expressão superficial das forças magmáticas profundas, em ação em Yellowstone. Embora estas fontes estejam fora dos limites da caldeira de Yellowstone, os cientistas supõem que o calor das fontes termais vem do mesmo sistema magmático que alimenta outras áreas hidrotermais de Yellowstone. Um grande sistema de falhas corre entre Norris Geyser Basin e Mammoth, o que pode permitir que a água termal flua entre os dois. Além disso, múltiplas erupções de basalto ocorreram nesta área. Assim, o basalto pode ser uma fonte de calor para a área de Mammoth. A atividade hidrotérmica em Yellowstone é extensa e está presente há vários milhares de anos. As Mammoth Hot Springs se estendem desde a encosta onde as vemos hoje, atravessando o histórico Parade Ground e descendo até Boiling River. O Parque Nacional de Yellowstone é um local verdadeiramente notável e diversificado, onde a natureza revela seu esplendor em várias formas. Desde as fontes termais e geysers em constante atividade até a vida selvagem majestosa que percorre suas vastas planícies, Yellowstone é uma enciclopédia viva da ecologia e geologia da Terra. Além disso, o supervulcão de Yellowstone, embora seja motivo de preocupação, não deve obscurecer a beleza e o valor científico únicos deste parque. Os esforços contínuos de monitoramento e pesquisa ajudam a compreender melhor os fenômenos naturais e a avaliar possíveis riscos.
Visitantes de todo o mundo são atraídos pela riqueza natural de Yellowstone, e aqueles que exploram suas trilhas, admiram suas vistas panorâmicas e testemunham a incrível biodiversidade, saem com uma apreciação mais profunda pelo mundo natural. A preservação desse parque é uma responsabilidade compartilhada, garantindo que as gerações futuras também possam desfrutar e aprender com essa maravilha natural. Yellowstone é um lembrete vívido da incrível diversidade e beleza do nosso planeta, e seu valor como um local de pesquisa e admiração é inestimável. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Já conhecia tudo o que acontece no Parque Nacional de Yellowstone? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.